1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa destruir, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Assentai-vos. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é muito profundo e revelador. Eu tenho visto ao longo do tempo que as igrejas, na sua grande parte, foram perdendo a sua identidade e o seu formato para o qual foi chamada. E quando eu digo igreja, não a igreja de Cristo, mas a instituição, porque a igreja de Cristo, ela prevalece e permanece para sempre. Mas quando eu digo igreja, eu estou me referindo ao povo, eu estou me referindo aos líderes religiosos, que muitas vezes não percebeu de maneira que o inimigo sorrateiramente introduziu algumas coisas. E muitas mensagens foram deixadas de lado. Ou seja, alguns temas importantíssimos para a nossa vida não mais são pregados. Temas como a salvação, temas como arrependimento, temas como a realidade do inferno, sobre perdição e sobre as artimanhas do inimigo. E é sobre isso que nessa noite eu quero tratar. Perceba que muitas vezes nós não conseguimos ou não gostamos de falar muito acerca do inimigo, acerca do diabo. Mas a Bíblia fala muito a respeito dele. Acerca do que ele tem feito nas famílias, nas gerações. Ele tem matado, ele tem roubado e ele tem destruído. Enquanto isso, muitos ficam brincando, distraídos com tantas coisas, e se esquece que tem um adversário, se esquece que tem um opositor, que todos os dias está armando ciladas contra mim e contra você. Não se engane, todos os dias, Satanás, com seu exército, arma ciladas contra a sua vida. Arma ciladas contra a minha vida. Não se engane. É porque muitas vezes nós achamos que o simples fato de estar dentro de um templo religioso está super protegido, está tudo bem. Mas analise comigo esse texto que nós lemos. Vamos ver o que as Escrituras nos diz, nos alerta acerca de salvação, acerca de perdição, acerca das artimanhas de Satanás contra a nossa vida. Porque nos parece que nós estamos vivendo em berços esplêndidos. Nós estamos em guerra. Existe um exército que todos os dias bombardeia a nossa casa, bombardeia a nossa família, bombardeia a nossa vida. É uma guerra sem trégua. Todos os dias o inimigo está de prontidão para tentar te destruir, para tentar me destruir, para tentar nos destruir. Não pense você que ele não está querendo te destruir, não. Pense comigo, quantas vidas estão sendo destruídas aí fora? Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantos jovens estão morrendo neste exato momento que aqui estou pregando? Quantos jovens estão sendo destruídos neste momento? Olha
aonde chegou a nossa sociedade? A orgia, a prostituição, o homossexualismo. Olha onde chegou a sociedade. As pessoas não têm mais respeito, fruto de destruição do inimigo. Portanto, a Bíblia diz algo interessante às nossas vidas. Sede sóbrios. Fique atento. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse versículo eu dividi ele em 6 partes. A primeira parte é sede sóbrios. Isso quer dizer, estejam atentos, fiquem espertos. Mas como ficar esperto, pastor? E aqui nasce um perigo. É que a geração atual é a geração da distração. Todos nós estamos distraídos com alguma coisa. E o que mais distrai a sociedade hoje é a televisão. O que mais distrai hoje a sociedade é o WhatsApp, é o celular, é o Facebook. Então o inimigo, ele arquitetou um plano de tornar as pessoas distraídas. Talvez as mulheres não saibam, mas os meninos e os homens saibam. Quando nós éramos meninos, pastor Armando, quando eu tinha lá meus 12 anos, 13, 14 anos, na cidade pequena, nós íamos caçar os passarinhos. E havia uma armadilha chamada arapuca. Alguém conhece? A gente armava umas arapuca num campo, no mato. E a gente passava ali, analisar. Menino sempre teve isso. As nossas mães estavam em casa e os meninos no mato. Ou com badoque, conhecido como estilingue. E também nós armávamos as ciladas. Olha que interessante. Então nós construíamos aquela armadilha, colocávamos próximo dos passarinhos, e dentro daquela armadilha nós colocávamos o que mais os passarinhos gostavam. Porque nós, na condição de meninos e experientes na caça de passarinho, nós sabíamos o que os passarinhos gostavam. Era uma semente, era uma banana, era um mamão. A depender do passarinho que nós queríamos pegar, nós selecionávamos os alimentos. E naquele instante, o que fazíamos? Nós nos distanciávamos da armadilha, porque o passarinho não podia nos ver. Nós escondíamos atrás de uma moita, mas em todo o tempo nós ficávamos ali de prontidão. Éramos pacientes. Nós esperávamos nem que seja a manhã toda, até que o passarinho caía. E quando caía, nós íamos correndo e agarrávamos. Eles foram atraídos por aquilo que mais eles desejavam. Atraídos pelos olhos, pela cobiça, pela vontade, pela vil concupiscência. Não é diferente, queridos. No mundo espiritual não é diferente. O inimigo das nossas almas, que a Bíblia dá diversos nomes a ele, dá nome de diabo, de Satanás, de enganador, de serpente, de dragão, de Lúcifer, dá diversos nomes a ele. E todos nomes ruins, os mais péssimos possíveis. Ele também arma suas ciladas. Ele também arma suas arapucas. Para me destruir, para me pegar, para te pegar. Não engane-se não. Ah, mas eu sirvo a Deus. Eu sei que você serve a Deus. Mas é você mesmo que Ele quer te pegar. Porque aqueles que já estão no mundo, na vida de orgia, de prostituição, já foram pegados por eles. Ninguém arma cilada para pegar um passarinho que já está na gaiola.
O inimigo não arma cilada para pegar os que estão presos, mas sim para pegar os que estão livres. Então, é você que ele está de olho, sou eu que ele está de olho. E como o inimigo está de olho em mim? Porque eu tenho buscado pregar o verdadeiro evangelho. Tenho buscado vidas em casa. E eu sei que ele não está satisfeito comigo. Eu sei que ele não está satisfeito com aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos estar atentos. Mas como estar atento diante de uma geração movida pela distração? Estamos distraídos com diversas coisas. Segundo, vigiai. Nós não estamos vigiando, queridos. Nós não estamos vigiando. Quando menos se espera uma destruição. Quando menos se espera uma bomba estoura. Quando menos se espera um é pego no assalpão do inimigo. Um é pego na arapuca do inimigo, porque não vigiaram. Cuidado com aquilo que é aparente aos seus olhos. Vigie. Vigie. Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigie. A terceira parte ele diz assim, o diabo vosso, nosso adversário. É interessante essa expressão, porque Satanás não é teu amigo. Satanás não é nosso amigo, ele é nosso adversário. Ele é nosso opositor. Ele é nosso destruidor. Ele até coloca em suas bandejas coisas deliciosas. Ele até coloca em suas bandejas coisas que são atraentes, mas no intuito e na finalidade de te destruir, de nos destruir. E às vezes nós temos uma ideia que o inimigo vai chegar com chifres. Às vezes nós temos a ideia que ele vai chegar todo feio. Não. Ele chega o mais bonito possível. Ele chega de sapato de algodão, sem fazer barulho, sem fazer alarme. Ele usa uma mulher para destruir um casamento, uma mulher bonita, viçosa, que vai para o marido de alguém e diz assim, não moço, que nada, não tem nada não. Olha que mulher você está perdendo. Não sabendo aquele homem que por trás daquilo há um espírito maligno atraindo ele para a destruição. Com conversas bonitas. Quando vai ver, o rapaz se envolve com aquela mulher, aí destrói o casamento, destrói vida financeira, filhos ficam na destruição, filhos ficam rebeldes por causa de 1 minuto. E Satanás alegre pega o homem na destruição. Destrói. Acaba a família. A família nunca mais vai ser a mesma. É assim que o inimigo faz. Ele é nosso adversário. E o que o adversário faz? Destrói. Interessante que a quarta parte diz, anda em derredor. Anda em derredor. Às vezes nós falamos assim, Satanás não está perto de mim não. Deixa-me te dizer uma coisa. Você sabe onde Satanás está? Ao meu derredor, ao teu derredor. Lembra de Jó? Deus chega para Satanás e diz, de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra e de passear por ela. E Deus diz, tem visto o meu servo Jó? Ele falou, claro que eu tenho visto. Então o inimigo, ele está ao nosso derredor. Pastor, é verdade? Nós estamos lendo, anda em derredor. Ele está em
todo o tempo rodando, sondando. E detalhe, ele não está sozinho. Engana-se quem imagina que ele está sozinho. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, olha o que vai dizer, capítulo 6, a partir do verso 10. No versículo 12 vai dizer que ele não está sozinho, observe. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que o inimigo ardiloso, ele tem o seu exército. E ele escala os seus melhores soldados nos lugares mais estratégicos, para destruir aqueles que são mais fortes. Então eu posso imaginar que se eu estou na presença de Deus em sinceridade, em verdade, Satanás não manda os pequenos demônios contra a minha vida, não. Ele manda os mais ardilosos, os mais truculentos, os mais treiteiros contra a minha vida. Então, aqui a gente aprende que além de Satanás estar em derredor, porque é necessário que eu e você venhamos aprender algo. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor do que? Daqueles que o ama e os livra. Presta atenção. O anjo do Senhor acampa ao redor. E quem está ao derredor que a Bíblia está dizendo? Satanás. Então, em minha volta está o anjo do Senhor. Depois deste campo abrangido pelo anjo de Deus, está quem? Satanás. Procurando uma brecha. Porque Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Olha que interessante e que alerta para as nossas vidas. Não deis lugar ao diabo. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. Perceba, a Bíblia não está dizendo o anjo do Senhor acampa ao redor de todos. A Bíblia não está dizendo o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que frequentam a igreja. A Bíblia não está dizendo o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que pregam. A Bíblia não está dizendo o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que leem a Bíblia. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus. E a pergunta é: você ama a Deus? Será que nós amamos a Deus mesmo? Ou será que nosso amor não é pelas coisas dessa vida? Ou será que nosso amor não é pelas coisas dessa vida, pelo dinheiro, pela vaidade? Será que nós amamos? E a resposta é, Jesus fala algo o seguinte, da seguinte forma: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Se não, você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, o anjo do Senhor não acampa ao teu redor. Não acampa ao meu redor. Então, queridos, a quarta parte desse versículo diz que ele anda ao nosso derredor. O inimigo não está longe, não está lá se queimando. Ele está à espreita. Ele está de tocaia. Ele está buscando a quem possa destruir, como diz aqui. A quinta parte desse versículo diz, a quarta parte, anda ao nosso derredor. Agora, como é que ele anda? Quinta parte, bramando como leão, babando, atento, rugindo. Sabe quando o leão quer pegar uma presa? Ele está ali sedento pela minha vida. Ele está ali sedento pela sua vida, rugindo como leão. E a sexta parte, buscando. Ele busca. Ele busca a quem possa
destruir. A quem possa, isso significa que ele não pode destruir todo mundo. Alguns ele não toca, não conseguem, e ele não consegue tocar em todos. Buscando a quem possa destruir. Ele tem buscado todos os dias a minha vida. Ele tem buscado todos os dias a tua vida. Ele tem lançado as suas setas. Mas antes de nós temermos no nosso coração, é bom trazer uma informação. Ele é um ser limitado. Ele só vai aonde Deus permite. Lembra de Jó? Volta novamente. Vai lá, está tudo nas tuas mãos, mas não toca na vida dele. Ele é limitado por Deus. Só vai até onde Deus permite. Só age quando Deus permite. O apóstolo Paulo, queridos, escrevendo a Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 20, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, olha aqui que o apóstolo Paulo vai dizer. O que eu e você precisamos fazer, uma vez que nós entendemos as astutas ciladas do inimigo, uma vez que nós entendemos que o inimigo quer porque quer nos destruir, que quer porque quer destruir a nossa família, a vida dos nossos filhos, uma vez que nós entendemos isso, a gente precisa saber como lidar com essa situação. Como lidar com o inimigo, como estar protegido. Como é que eu me protejo do inimigo, das astutas ciladas de Satanás? O apóstolo Paulo responde. Ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você já viu no reino animal que os mais fracos são os primeiros a serem devorados? O leão, uma onça, uma leoa, ela olha para um rebanho, ela olha para uma manada, ela olha para aquele tanto de animal, e você pensa que ela vai em qualquer um? Ela observa qual está mais vulnerável, qual está mais fraco. Geralmente os bebês, os mais jovens que não conseguem correr ainda, os que estão na adolescência, observa, são pegos rápido, os recém-nascidos, que não conseguem, a mãe não consegue defender, eles vão lá e são fracos. Então o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, fortaleça no Senhor. Só existe uma fonte de força contra o inimigo, o Senhor. Ou nós nos fortalecemos em Deus, ou nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Por que muitos têm sido destruídos? Porque não têm se fortalecido em Deus. Porque não têm buscado a Deus como deveria. Aí depois as pessoas dizem assim: mas eu vou para a igreja, eu dou dízimo, dou oferta, faço isso, faço aquilo, e minha casa está desse jeito, estou sendo destruída, estou sendo destruído. Mas irmãos, evangelho não é frequentar a igreja, não é frequentar templo, é ter vida com Deus. É buscar a Deus todos os dias lá na sua casa. É acordar pela manhã e estar na presença do Senhor. E nós não temos nos fortalecido em Deus. Nós não temos buscado a Deus como deveríamos. E ao longo do tempo nós temos tido uma ideia de que nos basta apenas ser frequentadores de igreja, de templos religiosos. E é aí que nós nos damos mal. É importante estar aqui, porque você está ouvindo uma palavra que está te edificando, que está te alertando, que está te estimulando a buscar a Deus. Você está ouvindo. E isso vai fazer com que você se fortaleça em Deus, para que a tua família não seja destruída. Então o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu faço isso, pastor? Orando, jejuando,
buscando o Senhor, adorando o Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra. É assim que eu me fortaleço em Deus. Aí ele vai dizer algo interessante. Versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer: revesti-vos. Você sabe o que é estar revestido? É estar protegido, é estar coberto. Revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. Para que possais, observa, por que eu tenho que revestir, pastor, de toda a armadura de Deus? Para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que essa palavra está dizendo, que o inimigo arma suas ciladas. Cuidado para você não cair numa cilada de Satanás. Cuidado para você não cair numa armadilha do inimigo. Ele, além de ser ardiloso, ele em todo tempo está armando as suas ciladas. Arma a cilada dele lá na televisão. Não estou dizendo que assistir televisão seja pecado não, viu gente? Eu tenho televisão na minha casa. Arma as suas ciladas visuais, pelos WhatsApp, Facebook da vida. Em todo lugar tem uma cilada dele armada. Lá no trabalho tem uma cilada dele armada. Na rua tem uma cilada dele armada. Nos lares tem uma cilada dele armada. Na vizinhança tem uma cilada dele armada. E a Bíblia está dizendo: revesti-vos da armadura do Senhor, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra pessoas. Às vezes as pessoas estão ali brigando e a gente quer atingir pessoas. Mas na verdade, a nossa luta, a nossa guerra não são contra os nossos irmãos. A nossa guerra não é contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, contra o nosso filho, contra o nosso marido, seja lá quem for. A nossa guerra é travada contra o inimigo. A nossa guerra é travada contra Satanás. É contra ele que nós devemos lutar. É contra as suas hostes espirituais que devemos lutar. Lembra daquele filme, acho interessante, Quarto de Guerra? Acredito que vocês devam ter assistido, muitas mulheres, muitos homens. A família de uma mulher estava sendo destruída porque o seu esposo estava sendo envolvido com outra esposa, com outra mulher. E aquela mulher atacava seu marido, brigava, xingava e tantas outras coisas. E ela encontra ali uma senhora sábia e diz: não, você está lutando contra a pessoa errada. O teu inimigo não é teu marido, o teu inimigo é o inimigo que está te atacando, é Satanás, é os demônios, você tem que lutar contra ele. Porque na hora que você destruir essas hostes espirituais, o teu marido é restaurado e aí volta. E aquela mulher se coloca em oração pela vida do esposo dela, entra num quarto, entra na guerra, abre a porta da casa e diz: sai da minha casa. E ela tem a família dela restaurada. Aquele filme nos ensina muito acerca do poder da oração, porque é com oração que nós bombardeamos o exército do inimigo. Mas nós temos hoje uma geração de crente que não ora. Como é que vai vencer o inimigo? Às vezes a pessoa vem: minha casa está assim, meu pai está assado, minha família está de todo jeito, minha vida está assim. Você tem orado? Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido uma vida de busca pela presença de Deus? Se levante. Comece a orar e determinar vitória na sua vida. Bombardeie o inimigo, o exército. Se levante em oração na tua casa, minha irmã. Se levante em oração na tua casa, meu irmão. Porque é a vitória para a tua vida. Mas não há vitória sem oração. Quando você se levanta em oração, o inimigo é bombardeado.
mas a gente não tem tempo para orar. A gente tem preguiça de orar. A gente não ora nem 1 hora por dia. A gente quer vitória. Aí a gente fala, mas minha vida está assim, está assado. O que eu vou fazer? Meu irmão, o inimigo pode cirandar em qualquer casa, mas na nossa não. Porque nós vamos nos levantar em oração. Nós vamos todos os dias orar dentro da nossa casa e dizer, aqui não. Porque o anjo do Senhor acampa aqui, bate em retirada. Em nome de Jesus. Se levante na sua casa e determina que aquele lugar é o lugar de Deus, de Jesus. Marque o território, fala aqui é de Cristo. E aqui você não entra. Coloque a mão no seu coração e diga aqui é de Cristo e aqui você não entra. Sabe, querido, Satanás é tão ardiloso que quando Pedro estava com Jesus, a Bíblia diz que Pedro chega para Cristo e à medida que Jesus estava dizendo que deveria ser crucificado e que padeceria muito, Pedro toma a palavra e diz assim, Senhor, que não te aconteça tal coisa. Sabe o que Jesus virou para Pedro e disse? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas celestiais, das coisas de Deus. Sabe quem estava falando na boca de Pedro? Satanás. Olha as astutas ciladas de Satanás. Satanás usa a boca de Pedro para tentar tirar Jesus do foco. Olha para você ver que até pessoas ele usa para te atacar. Até pessoas ele usa para proferir palavras contra você. E você às vezes não entende por que a pessoa falou aquilo com você. Já passou por isso? Por que a pessoa falou aquilo com você? Você fala estranho. Como é que essa pessoa falou isso comigo? Satanás usa a boca de pessoas. Usou Pedro. Quando Ananias e Safira, salvo engano, eles estavam diante de Pedro também, salvo engano também, foi Pedro. As pessoas estavam vendendo as suas propriedades e ofertando. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e combinaram entre eles, marido e mulher, para alegar que estava ofertando tudo. Quando eles foram ofertar, Pedro falou assim, por que deixaste Satanás encher o coração de vocês? Morreu o homem, que veio primeiro, depois morreu a mulher. Porque eles deixaram que Satanás enchesse o coração. E aqui a gente aprende outra artimanha do inimigo. Ele enche corações de engano. E muitas vezes, por esse engano, as pessoas são destruídas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nossa filha, nossa esposa, nosso esposo. A nossa luta é contra essas hostes. Olha o que ele vai dizer. E sim contra os principados, e sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis, observa, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que são dardos? O inimigo, quando ele não consegue aproximar de alguém, ele pega os seus dardos e lança. Ele vai lançando as suas flechas, ele vai lançando os seus dardos. É Bíblia, irmão.
lança contra a minha vida e contra a sua, não se engane não. Eu estou me incluindo no meio, porque eu sou um alvo do inimigo. Porque se ele me derrubar, só para você ter ideia, imagine que o inimigo me derrube, me destrua. Sabe o que vai acontecer com essa igreja? Todo mundo aqui? Todo mundo sai, um se decepciona, e aí acaba essa igreja. Se ele derrubar um de vocês, derrubou um. Mas se ele me derrubar, ele derrubou todo mundo. Ele derrubou um bocado. Então é muito mais vantajoso para ele me derrubar do que derrubar um. Porque ele me derrubando, ele derruba vários. Quantas igrejas acabou porque o pastor lá, o inimigo derrubou? Aí muitos se decepcionaram, falaram, eu confiava tanto naquele pastor. Que o ser humano é assim, ele acaba se espelhando no outro. E nós que pregamos o evangelho temos que dar um exemplo. Então o inimigo, ele é ardiloso. E para que você fique protegido contra essas astutas ciladas do diabo, você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa estar com o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que nunca falha. Está debaixo das potentes mãos do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal me chegará à tenda, nem praga alguma me chegará. Não é assim? Mas para isso a gente tem que estar onde? Debaixo das asas do Altíssimo. Mas a gente quer sair das asas e quer proteção. Proteção, nós só estamos protegidos quando nós estamos debaixo das asas do Senhor. Os pintinhos só ficam protegidos quando entra debaixo das asas da mãe. Se um sai, os gaviões vêm e arrebata. Então, queridos, não é tempo para brincarmos de ser evangélico, de ser crente. E uma das coisas que ele tem mais feito, talvez você diga assim, mas pastor, fulano está na igreja, passou anos na igreja, ele não está mudando coisa nenhuma na vida dele, na vida dela. E Jesus fala sobre isso. Uma das características de Satanás é roubar a palavra que é semeada. Eu estou semeando uma palavra no teu coração. Sabe o que Satanás faz? Mateus capítulo 13, verso 19, Jesus diz assim, ouvindo alguém a palavra, ouvindo o quê? Ouvindo o quê? E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma das características, uma das coisas que Satanás mais faz é roubar a palavra que é semeada. É por isso que tem gente que ouve a vida toda e nunca muda. À medida que ele vai ouvindo, Satanás pega a semente para não nascer no coração dele. É por isso que tem gente na igreja que é pior do que gente lá fora. Xinga mais do que gente lá fora. Briga mais do que gente lá fora. Escandaliza mais do que gente lá fora. Porque a palavra não nasceu no coração ainda. O inimigo rouba a palavra do coração. Mas se revista, meu irmão. Não brinque, não. O inimigo não está para brincadeira. As armas dele estão apontadas para você. As armas dele estão apontadas para mim. E o primeiro vacilo que você der, ele te acerta. Ele te destrói. Ele destrói a tua casa. Ele destrói a tua família. Ele destrói a tua alegria. Ele destrói a tua saúde. Ele age de diversas maneiras. Ele age de diversas formas. Ele atua em todo tempo. Ele é paciente, ele espera. Ele aguarda, ele fica na intoca. Mas você está aprendendo nessa noite que embora Satanás e a sua corja maligna não seja brincadeira, você está aprendendo que deve se revestir em Deus. Você só é atingido e destruído por Satanás quando você permite. Porque existe uma armadura que você deve vestir, eu devo vestir, nós devemos vestir. O que nós devemos fazer? Não sair neste mundo sem as armaduras que Deus nos dá. Portanto,
eu concluo dizendo como o apóstolo Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando você não quiser vir para a igreja, hoje eu não vou não. Se levante, fala, eu vou. Satanás está colocando desânimo no meu coração. Satanás está colocando dor na minha cabeça. Eu já fui para a igreja sentindo dor de cabeça. De toda maneira eu vou, ou cansado. E interessante que as vezes que eu fui mais cansado, com dor de cabeça, foi as vezes que mais fui abençoado. Satanás fez de tudo, mas eu falei, não. A seta dele não vai me impedir de estar na casa do Senhor ouvindo uma palavra que me edifica. Portanto, queridos, se fortaleça em Deus. O inimigo não está para brincadeira e você também não pode estar para brincadeira. Se coloque